Boa tarde a todos, a todas, né? É uma alegria imensa estar aqui com vocês, como sempre, todo primeiro final de semana do mês, né? E a gente pede que Jesus, então, inspire, né, as nossas reflexões da tarde de hoje. Eu sempre conto para vocês também, que cada vez que eu estou pensando no que eu vou trazer para vocês, às vezes eu fico, mas eu não sei o que eu vou falar e tal, e de repente, né, não mais que de repente me caem nas mãos ou um texto, ou um vídeo, alguma coisa que acaba me inspirando, né? Não sei que mistério é esse, mas acontece. E aí, esse mês, eu estava pensando e me apareceu um vídeo da Anete Guimarães. A Anete Guimarães é uma neurologista, né? E é uma pessoa que, mesmo sem eu a conhecer presencialmente, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, porque eu comecei na doutrina espírita, logo ainda jovenzinha, com os pais dela, a Ana e o Geraldo Guimarães, o Geraldo já na pátria espiritual, a Ana Guimarães ainda aqui com a gente. Então, eu acho que eu vou desejar essa palestra para eles, que foram assim, né, que deram um grande gás na minha vida na doutrina espírita, né? Então, essa palestra dela me deixou muito encantada, né? E ela, eu vou tirar bastante parte do que a gente vai falar aqui dessa palestra, tá? Então, a gente inicia a nossa fala de hoje fazendo um questionamento. A felicidade é ou não é deste mundo? O que vocês acham? Vão pensando aí. Não é? Será? Acho que é. Não é? Vamos ver, né? Vamos ver que bicho que vai dar isso. Né? Depende do ponto de vista de que maneira que se vive aqui e como age. Opa, melhorando, tá ficando quente. Depende de cada um de nós, a maneira como a gente vive. Muito bem, também não disse que estava Eu melhorando? acho que não é porque estamos neste mundo com prova e expiação. Ah, é isso aí, está indo no caminho. E a felicidade está assim. Mas será que a Aqui gente não. não pode ser feliz aqui um pouco? Não, é só um momento. Temporário. Vamos ver, então. Vamos lá, vamos ver o que eu separei para vocês aqui. Bom, primeiro eu começo conceituando, né? Eu gosto sempre de conceituar, porque você vai falar de uma coisa, você tem que saber o que é a coisa. Então, o que é felicidade? A gente vai lá, antigamente a gente ia no pai dos burros, né? Que a gente dizia no dicionário, agora a gente vai no dicionário online. Chique, né? Então, eu fui lá e o que eu achei como definição de felicidade? Sensação real de satisfação plena. Estado de contentamento. Então, como a gente já estava no dicionário online, vamos lá, vamos continuar. E aí eu resolvi pesquisar um outro significado de uma outra palavra, que é uma palavra com que a gente faz muita confusão com a felicidade, que é o prazer. E aí o que eu encontrei como definição de prazer? Sensação agradável de contentamento ou de alegria. Normalmente, esse prazer, essa alegria está relacionada à satisfação de um desejo, de uma vontade ou de uma necessidade. Bom, então comparando felicidade com prazer, vejamos, felicidade é uma sensação real, né? É um estado. Logo, se é um estado, ele é consistente, consciente e, por ser um estado consolidado, é duradouro. E o prazer, ela é uma sensação que acontece, então, atrelada à satisfação de um desejo, ou de uma necessidade. Então, é algo que não tem essa tal consistência. Então, é passageira. Então, como exemplo, a gente diz assim, olha, eu estou com uma vontade de comer chocolate. Aí a gente vai lá, come o chocolate, tem um prazer momentâneo e passou. Daqui a pouco a gente está com vontade de comer chocolate de novo ou outra coisa qualquer, né? Então, aqui essa é a primeira reflexão que eu quero trazer para vocês, né? Essa confusão entre felicidade e prazer. Então, muita gente diz que não é feliz porque ele não tem os prazeres atendidos. Mas isso não é felicidade, né? Então, assim, quando a gente não pode
comprar o que a gente quer o tempo inteiro, não pode fazer o que a gente bem entende o tempo inteiro. A gente diz que a gente é infeliz. Mas a gente não é infeliz por isso, a gente só não está tendo aquele prazer. Mas a gente não é infeliz por isso. Isso é apenas porque a gente não está tendo a satisfação pessoal atendida. E se a gente tiver essa sensação, essa satisfação pessoal atendida, ela vai passar muito rápido. E aí a gente já vai ter outra vontade. Ah, eu quero um carro novo, porque enquanto eu não tiver o carro novo, quando a gente tem um carro novo daqui a um mês, esse carro, né, não era tudo aquilo que eu pensava. E a gente arruma um defeito e troca. Então, isso não é felicidade. Isso é prazer. Né? E a gente, então, vai ficar a vida inteira esperando ter alguma coisa para ser feliz. E nunca vai ser, porque a gente vai ter a coisa e daqui a pouco quer outra. Então, aí não mora a felicidade. Né? Então, a primeira reflexão de hoje. E esses prazeres, né, eles são tal qual os tesouros acumulados na terra. Eles enferrujam, as traças comem. A gente desencarna, eles ficam. Ou também a gente pode comparar esses prazeres aos nossos talentos, que quando eles são enterrados, eles não se multiplicam, né? Falas de Jesus. Mas, quando a gente tem felicidade, né, que é um estado consolidado, como a gente já falou, os nossos tesouros são outros. Os nossos talentos são outros. Né? Segundo Raul Teixeira, que é um orador espírita muito conhecido lá na minha terra, acho que é todo o Brasil, mas ele é carioca, né? Raul Teixeira diz que quando nós formos instrumentos de Deus para o bem-estar alheio, aí sim acharemos a maior felicidade de todas. Né? Uma felicidade que não tem fim. Por quê? Porque sendo instrumentos de Deus, quando a gente chegar nessa condição de instrumentos de Deus, nós vamos acumular os nossos tesouros no céu, né? E nós vamos multiplicar os nossos talentos. E quando a gente multiplica os nossos talentos, a gente recebe dividendos, né? E a gente está cumprindo a nossa missão quando a gente multiplica os talentos e está conhecendo a felicidade. Então, isso sim é felicidade. Ok até aqui? Beleza? Boa reflexão até aqui? Então vamos pensar o que a gente está fazendo, se a gente está acumulando na terra ou no céu e como é que é essa coisa da felicidade. E será que a gente não pode ser feliz sendo instrumento de Deus aqui mesmo? Quando a gente ajuda alguém, que felicidade, né? É muito grande, é muito grande. Então, vamos passar para um outro olhar, ver com uma outra ótica a felicidade. Vamos tentar olhar um pouquinho para o lado da felicidade com uma visão mais científica. Então é a partir daqui que eu vou trazer algumas coisas que eu recolhi da fala da Anete Guimarães, né? E como uma boa neurologista, acaba sendo sempre uma cientista e vai em tudo que é ligado à ciência. Então ela conta que ela leu uma reportagem numa revista até simples, uma revista super interessante. E ela ficou encantada com essa reportagem e então foi atrás de se aprofundar. Essa reportagem se chama Memória, mude seu passado e seja feliz. E o que trazia essa reportagem? Trazia várias experiências e dentre elas falava muito sobre as experiências e as descobertas do Dr. Daniel Kahneman. Daniel Kahneman é um psicólogo que ganhou prêmio Nobel já, não em psicologia, porque psicologia não tem prêmio Nobel. Infelizmente, algumas profissões, né, são deixadas de lado. Então, a psicologia não tem prêmio Nobel. E Daniel Kahneman, muito preocupado
com a infelicidade que ele notava nos seus pacientes, o seu consultório sempre lotava de gente reclamando da vida e se dizendo infeliz. Então ele falou, poxa, não dá, isso aí não está certo, a gente tem que buscar alguma coisa. E ele se juntou a vários cientistas, inclusive neurocientistas, né? E fez diversos experimentos. Um dos experimentos era o seguinte: eles pegavam uma cuba de água bem gelada, tipo para baixo de 10 graus, assim como está hoje, e os voluntários colocavam as mãos, né, dentro dessa água gelada e marcavam num questionário lá, de uma certa forma, o grau de sofrimento que eles tinham de 0 a 10 com a mão ali dentro. Uma pessoa mais sensível do que a outra dizia, ah, isso daqui está insuportável, acho que é 9. Sei lá, cada um foi marcando, né? Cada voluntário foi marcando. Depois ele pegou o mesmo grupo de voluntários e falou, agora vocês vão comparar. Nós vamos fazer o mesmo experimento. E ele, de novo, mandou que o pessoal mergulhasse a mão na água gelada. Só que, nesse momento, não seria mais só 1 minuto. Seriam 2 a 3 minutos. E ao final, tipo uns 20, 30 segundos finais, automaticamente ali naquela tina de água gelada, a água se esquentava e ficava morninha, bem agradável. E aí ele também marcavam de 0 a 10 qual foi o grau de sofrimento. O que vocês acham que aconteceu? O que foi que as pessoas que estavam fazendo o teste disseram que foi pior? O experimento 1 ou o 2? O 2 por causa de ficar mais tempo? O 1? O 1 porque eles não conheciam? Então, 80% dos participantes registraram que o sofrimento maior foi no primeiro experimento, de 1 minuto na mão, com a mão na água gelada. E aí Daniel continuou as pesquisas, né, e foi em cima disso, e ele acabou concluindo que assim, o estado de permanência, eu vou ler como tá? O estado de permanência faz com que se perca a noção de tempo e registremos só o momento da mudança. E aí então o que aconteceu? No segundo experimento o tempo era maior. Por esse tempo ser maior, a gente vai se acostumando com aquela mão ali, naquela água gelada. E de repente a experiência muda. Muito de repente a experiência muda. Só que a experiência muda para algo mais agradável. O que a memória registrou? O bom, o agradável. Mas também acontece o inverso, né? Então a Anete traz um exemplo. Ela conta que uma família vai passar férias nas Bahamas. Paradisíaco, maravilhoso, e era um mês de férias, e eles ficam lá 20 e poucos dias na beleza. Porém, faltando uns 2, 3 dias para eles virem embora, eles vão fazer um passeio e são assaltados. Perdem os documentos e tal. E é aquele drama, os 2, 3 últimos dias foram um terror. E aí quando eles voltam, né, todos os parentes, então, vão perguntar, todo mundo, gente, como é que foi um mês nas Bahamas? E eles dizem, horrível, foram as piores férias da nossa vida. Exatamente por isso. Aquele mês quase todo maravilhoso, uma experiência perfeita, mas quando a experiência mudou, ela mudou para pior, né? Que foi o assalto. O que a mente registrou? A memória registrou os 3 últimos dias. Então é assim que funciona a nossa memória. A nossa memória ela não é linear, ela funciona dessa forma. Então a gente registra a mudança. Pode ser para o bem ou pode ser para o mal. O meu exemplo, diferente do exemplo que a Anete deu, eu digo para vocês assim, esse para as mulheres, né? Os homens não vão poder responder. Alguém sentiu dor de parto aqui? É horrível. A gente teria mais de um filho se fosse só pela dor? Mas um momento que nasce o nosso bebezinho, tem alegria maior? Tem felicidade maior? A gente esquece.
E o que que a gente registra na memória? Só esse momento, né? Tem gente que tem 10, que só registra um momento bom, né? Então, 9 meses desesperadores. Os 3 primeiros meses a gente tem enjoo, depois a gente começa a ficar enorme, que a gente não consegue mais fazer nada, no final a gente não consegue nem dormir direito, depois tem a dor do parto, e é bom, tem 10 filhos, né? Então, esse é o processo da memória. Bom, mas aí vocês vão me dizer assim, mas o que isso tem a ver com a felicidade? Né? Tem, porque essa mudança drástica que a gente faz esses registros. Né? E a gente então não percebe a diferença. A gente não percebe que a gente é muito mais tempo feliz e que a infelicidade é minoria. Né? Por exemplo, eu quebrei a perna. Eu nunca vou esquecer do dia que eu quebrei a perna. Eu fui assaltada. Eu nunca vou esquecer do dia que eu fui assaltada, mas foi um dia, foram minutos. Né? E quanto tempo de felicidade eu tive? A gente só fica registrando um momento ruim. Né? Então, o que importa é que a gente some os bons momentos. A gente some os momentos e veja que a gente é feliz. Consistentemente a gente é feliz. Né? Então Kahneman resolveu criar várias terapias. Aqui a gente não tem muito tempo, vai falar só de uma terapia que Kahneman criou, que é a terapia do álbum de fotografias. Né? Então, os pacientes chegavam lá no consultório, todos queixosos, todos, né? Porque eu sou infeliz, porque a minha vida é uma porcaria, porque a minha mulher me abandonou, porque não sei o quê, né? E vinham repetindo aquela situação há muito tempo. E aí Kahneman começou a usar com eles esse método. Por exemplo, se o paciente tinha 35 anos, o álbum dele teria 35 páginas. Cada página, 10 fotografias representativas daquele ano. Então, a pessoa saía de lá com essa tarefa. E ela só voltava depois de um tempo e com a tarefa realizada. E aí essas pessoas começavam a construir os seus álbuns. E aí, quando chegavam lá, já chegavam melhores, já chegavam menos queixosos, né? E Kahneman levava-os, através de perguntas e de reflexões, a perceberem, né, que quem cuidou deles, quem alimentou. Parece que tem alguma coincidência com o que o Evangelho trouxe, né, a piedade filial. Então, quem alimentou? Quem cuidou? Quem apoiou nos primeiros passos? E aí a gente começa a perceber, né, que a gente é feliz. E aí a gente começa a perceber que a gente não estaria vivo se essas pessoas não cuidassem de nós. E aí a gente começa a perceber que a gente reclama muito. Né? Vivemos tantos momentos bons que não nos damos conta. Mas de repente esses momentos bons, essas experiências de cuidado e de conforto são quebradas. São quebradas pelo pai chato. Puxa, não quer me dar o celular que eu quero, o iPhone 1000? Não. Ou pela mãe, aquela mãe é uma antiquada, é uma velha. Ela não quer compreender que eu posso sair com os meus amigos. Né? Ou pelo marido que abandonou. Só ele é culpado, ele é um traste. Eu sou uma santa, mas ele é culpado, ele me abandonou. Né? Então toda moeda tem dois lados. E a gente precisa olhar que o pai chato, às vezes não tem o dinheiro para dar o que a gente quer. E a gente, na nossa memória, só recorda que o pai não deu. E esqueceu que ele cuidou da gente desde pequenininho. Quais foram os sacrifícios que ele passou para cuidar da gente? Né? Aquela mãe, aquela é velha, antiquada, é burra. Minha mãe não sabe nada. E aí? A gente faz isso com os pais, né? E esquece que a gente deve a ela a vida, só a vida, mais nada. Então, nós carregamos na nossa lembrança
fragmentos de sofrimentos e fazemos disso um campo de batalha, né? E por quanto tempo nós vamos carregar os fragmentos de sofrimento? Vamos deixar uma vida se passar e carregando aquela coisinha, aquele fragmentozinho de sofrimento? Quem estava aqui no nosso estudo passado, onde a gente falou da gratidão? A gratidão é algo lindo. E a gratidão é uma qualidade que a gente pode desenvolver. Lembram que eu falei isso? Quem estava aqui? Lembram que no latim gratidão quer dizer gratitude? E que quando a gente tiver desenvolvido a gratidão, né, seremos verdadeiramente gratos a tudo. E não haverá acontecimento, não haverá memória que nos faça reclamar. Né? Ao desenvolver esse estado de gratidão, paralelamente, a gente vai limpando essas memórias negativas. Né? Porque a gente vai desenvolvendo esse estado de gratidão e vai percebendo que elas são só as memórias negativas que estão aparecendo, mas que essas memórias são importantes para nós, né? E que esses acontecimentos foram importantes. E com isso também, conforme a gente vai aumentando esse estado de gratidão, a gente vai estabelecendo o estado de felicidade. E a gente para de dizer que aquela coisa ruim, aquela mudança ruim na nossa vida foi algo que veio para trazer uma coisa ruim para nós, quando não, vem para trazer sempre uma coisa boa, né? Então, para finalizar, eu gostaria de lembrar, né, a última etapa da nossa fala de hoje, então, é talvez um terceiro aspecto, né, que a gente precise refletir, é que a gente está muito acostumado a ouvir a máxima, né, a felicidade não é deste mundo. Eu, como sempre fui rebelde, ouso dizer que a felicidade é deste mundo de acordo com a forma que a gente olhe para ela, né? Claro, né, nós estamos num planeta de provas e expiações, né, como vocês bem colocaram aqui, e a gente vai ter sempre uma felicidade relativa. A nossa felicidade não vai ser total, porque a gente está aqui para aprender. Né? E a gente vai reconhecer isso a partir do momento que a gente desenvolver a gratidão. A partir do momento que a gente vai desenvolvendo clareza e gratidão, a gente vai compreendendo que, como eu falei antes um pouquinho, essas coisas que aparentemente são ruins, são importantes para o nosso crescimento. Agora aqui a gente está num momento de lição e de colheita, aqui nessa escola. Porém, né, se a gente olhar isso de outra forma, a gente vai conseguir compreender e vai conseguir fazer com que essa felicidade se estabeleça em nós. E aí eu pergunto, por acaso aqui alguém já viu o Divaldo infeliz? Alguém viu o Chico triste, choroso, infeliz? Madre Teresa, nosso Mestre Jesus, que foi crucificado, escolhido, e no lugar de um ladrão. O ladrão foi liberado e ele foi crucificado. Mas ele reclamou, ele estava infeliz, ele reclamou, chorou, disse que isso não era justo com ele. Né? Então, todos eles estavam conscientes da missão. Tiveram dificuldades? Tiveram. Muitas. Muitas. Chico, muitas dificuldades. Se a gente olhar a biografia do Chico, quem aqui não conhece um pedacinho da história dele? Muitas dificuldades, né? Mas todos conscientes da missão, todos gratos pela oportunidade. Né? Então, eu acho que a gente pode ser feliz aqui sim. Né? Basta a gente escolher, basta a gente decidir, vamos embora ser feliz, gente. Né? A partir de agora, a partir desse momento. A felicidade é possível, sim, mesmo que relativa. Né? Foi por isso que a gente recebeu de Deus o livre-arbítrio. Para a gente poder decidir, eu quero ser feliz, mesmo que alguma coisa ruim vá acontecer. E para de dizer que ela é ruim também, que aí ela, né, vai ficar mais fácil. Então, eu achei um quadrinho, eu recebi um quadrinho, eu acho que vai descer, para ficar mais fácil.
É uma imagenzinha que eu achei bem interessante, só para a gente brincar, para a gente ilustrar um pouquinho. Será que vocês conseguem ver daí? Formas científicas de ser feliz, né? Ajudar, aqui vocês conseguem ver, se eu estou aqui, não atrapalho? Ó, ajudar os outros. Então a caridade, né, como o Raul Teixeira falou, ser instrumento de Deus. A caridade, gente, traz tanta felicidade pra gente, acho que traz mais felicidade pra gente do que para quem recebe, né? Praticar a gratidão, que a gente comentou um pouquinho, tudo é bem pincelado e bem rápido, porque a gente tem 30 minutos, né? Planejar uma viagem. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não, gente, uma viagem assim, ó, a gente sai lá de Itajaí, vem na casa da Kika, que fala, ó, Kika, eu vou passar aí, ó, final de semana contigo, na praia, né? É assim que a gente faz, não precisa ser uma viagem longa, gente. Você sabe qual é a resposta dela? Minha casa não comporta. Não, mas a gente vai, se não der, se a Kika não receber, a gente vai na casa Tânia. Tá bom. O negócio é a gente viajar, que seja de uma cidade para outra, curtinha, gente. A gente acha que viagem tem que ser que nem o exemplo da Anete nas Bahamas, não precisa. A gente tem tanta beleza ali, tanta coisa linda aqui pertinho da gente, não precisa muito dinheiro não. Sabe, teve uma época da minha vida que eu estava pensa de muito dura. Não dava para fazer nada. A gente pegava um tapuezinho, botava azeitona, queijo e tal, botava umas coisinhas dentro, entrava no carro e ia passear. Aí assim, numa cidade dessas, parava num parque, comia aquilo, ou então era um sanduíche, e a gente voltava para casa tarde da noite feliz. Né? Não precisa ser longe, era perto que a gente ia, não tinha nem gasolina para ser muito longe. Mas a gente ia ali, ó, tem cidade que tem cachoeira, Botuverá aqui do lado, as grutas de Botuverá. Gente, para de dizer que não dá, né? Então, planeje uma viagem. Meditar. Meditar a gente fala sempre, já falou, já deu exemplo. No mês passado a gente até deu uma aulinha de meditação, né? Praticar o sorriso, que a gente chegou aqui e encontrou, abre um sorriso. Fique com a sua família e amigos. Né? Novamente vem o evangelho do início, falando dos pais, esse pai chato que tantas vezes bloqueou as nossas coisas, os nossos desejos, bloqueou o nosso prazer e aí impediu que a gente passasse por dificuldades muito maiores. Aquela mãe velha, burra, que impactou a minha vida, mas que me protegeu de tanta coisa. Né? E a gente só sabe ver o lado negativo, né? Então vamos ficar mais com a nossa família. More perto do trabalho, isso é legal, porque sempre que a gente puder morar perto do trabalho é muito bom, porque a gente não tem que se estressar no trânsito, né? Contato com a natureza, era isso que a gente fazia, né? Entrava no carro e ia para algum lugar assim que a gente tinha um parque, uma trilha, uma coisa que a gente pudesse andar, e isso daí resolve muito. Você descarrega as energias, você muda, você vem com outro gás, né? E com outra visão. Exercícios, né? A gente não pode ficar parado, o que para enferruja, nem a água para, nada para, a energia do mundo não para, nosso mundo é o tempo inteiro movimento. E durma mais. Né? Hoje em dia a gente pegou um hábito, com a luz elétrica, nós pegamos um hábito de ficar até muito tarde. A gente não tem noção. A luz está acesa, a gente está acordado. Então a gente perde muito essa noção do dormir. Né? Eu acho que eu já contei aqui que uma vez eu estive num congresso e um velhinho, bem velhinho, magrinho, de barba, não consigo nem pensar na idade dele, mas seguramente perto dos 90 anos, talvez até mais. E ele disse que o homem estragou o mundo quando ele começou a trocar o dia pela noite. Que a gente não dorme mais quando o sol dorme, não acorda mais quando o sol acorda. Né? Então,
A gente, com a luz elétrica, a gente perdeu essa noção, então a gente fica até muito tarde na luz, no gás, né? E aí depois no outro dia a gente tem que descontar, tem que acordar tarde para poder dar conta. E aí a gente perde um pedaço lindo da manhã e, enfim. Então o Durma Mais para mim é nesse sentido, durma mais e durma melhor num horário mais adequado, né? Para a gente poder então se sentir melhor. E tudo isso vai ajudar a gente a ser feliz. Não é a gente ter prazer, mas vai ajudar a gente a ser feliz. Tá certo? Então, é com muita felicidade mesmo que eu estou aqui hoje, com pessoas do meu coração, algumas pessoas queridas demais, né? Estão comigo aqui hoje. E eu desejo para todos vocês, assim, essa felicidade que eu estou sentindo agora e profunda gratidão.